Olá, turma, aqui é a professora Késia de Ciências. Confira agora o gabarito da questão que eu deixei da página 6 do didático da aula passada, certo? Lá na página 6, a gente tem o NH3, só que esse NH3 eu dei esse exemplo na outra aula. Então, vamos para o outro, N2, nitrogênio, que vai ser repetido 2 vezes. Então, a fórmula molecular dele é essa aí que vocês estão vendo, certo? E a fórmula eletrônica, a gente sabe que o nitrogênio é da família 5A. Então, o nitrogênio ele vai ter 5 elétrons, 5 pontinhos, né? Esses pontinhos é elétrons ao redor do nitrogênio. Então, vai ficar um nitrogênio, um ao lado do outro. Só que para completar, né? 8 elétrons, que é aquela teoria do octeto para chegar à estabilidade, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar com outro nitrogênio que está ao lado. Então, eu tenho 5 elétrons, certo? Ao redor de um nitrogênio e 5 elétrons ao redor do outro. Então, vocês podem perceber que eles vão compartilhar na região central 3 elétrons, certo? 3 de um nitrogênio e 3 do outro. Para que quando juntar, quando eles compartilhar esses elétrons, eles vão ter quanto? 8 elétrons cada um, certo? A gente sabe que a ligação covalente é o compartilhamento. Os dois lados saem ganhando para chegar a uma estabilidade. Neste caso, com 8 elétrons na sua camada de valência, ok? Então, a gente tem a fórmula estrutural. Só é colocar as 3 setinhas, ok? Que vai indicar, em vez de ter os elétrons da fórmula eletrônica, a gente coloca a forma estrutural com essas setinhas. Então, a composição, o que eu quero dizer com a composição? Quantos átomos eu usei para fazer? Então, 2 átomos de quê? De nitrogênio. Foi o único que participou aí nesta ligação. E o número e o tipo de ligação? É uma ligação tripla. Se vocês observar, é uma ligação só, que são 2 elementos químicos, mas que se ligaram 3 vezes. Então, é uma ligação tripla, ok? Já no metano, que é CH4, temos o carbono, certo? Que ele está só. E o hidrogênio tem um índice embaixo, que é 4. Então, o hidrogênio, ele vai se ligar ao carbono. A gente sabe que o carbono, ele é chamado de tetravalente. Ele é de que família? Carbono, família 4A. Então, ele vai ter 4 elétrons ao redor dele, certo? E o hidrogênio é da família 1A. O hidrogênio, ele só precisa mais de um elétron para se estabilizar, para fazer 2. Ele é parecido com o hélio. O hélio, ele completa a teoria do octeto só com 2 elétrons, certo? A mesma coisa que o hidrogênio. Já os carbono, ele precisa de quê? Ter 8 ao redor. Então, a gente vai somar os elétrons que estão ao redor dele. Então, vamos lá. O carbono fica na região central, que ele é tetravalente. Ele tem 4 elétrons, ficam ao redor dele. E o hidrogênio, como é H4, ele vai ficar ao redor. Então, o hidrogênio ele só tem um elétron. Se estabiliza com quanto? Com 2. Então, ele vai pegar, ele vai compartilhar com o carbono que está ao meio, certo? Enquanto isso, o carbono também vai compartilhar o seu elétron. Um está compartilhando com o outro. O hidrogênio se estabiliza com 2 e o carbono tem 4 elétrons ao redor. Para completar 8, precisa de mais 4 para estabilizar, ok? Então, vocês podem perceber que no entorno dessa ligação química, eles estão se estabilizando. Hidrogênio com 2 e carbono com 8, ok? Fórmula estrutural, só é vocês pegar, em vez de colocar os elétrons, colocar algumas setinhas, certo? Para indicar que houve essa ligação. E a composição, qual foi o elemento químico que estava ali? Então, o elemento químico foi um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio, certo? E o número de ligação, 4 ligações simples, ok? Só é você olhar aí ao redor, que não teve dupla, que não teve tripla. Foi tudo simples, ok? Temos aí o formaldeído, que é o CH3O. Também o formaldeído, CH2O. A gente sabe que o carbono ele é tetravalente,
né? Ele pode fazer 4 ligações, 2 ligações, certo? E o que a gente pode ver aí nessa estrutura? Que o hidrogênio ele se repete 2 vezes e o oxigênio e o carbono se repetem uma vez. Então, para a gente organizar, a gente pode ligar aqui, ó, o oxigênio ao carbono. O oxigênio é de que família? Olha lá, sempre vai recorrer à tabela periódica, família 6A. Então, ele vai ter ao redor dele 6 elétrons, certo? Se ele tem 6 elétrons, o que ele vai fazer? Ele só vai compartilhar 2, certo? E os 4 vai ficar ao redor. Então, se o carbono ele é tetravalente, ele é da família 4A, ele 2 fica para compartilhar com hidrogênio e mais 2 ele vai compartilhar com outro oxigênio, certo? Então, ó, oxigênio compartilhou com carbono, certo? E o carbono, aqueles 2 elétrons que ficou ao redor, vai compartilhar com o hidrogênio. E aí vai estabilizar o hidrogênio, que o hidrogênio só se estabiliza com mais um elétron para formar 2, certo? E o carbono? Carbono tem que completar 8. E o oxigênio também tem que completar 8. E se vocês olharem direitinho, o carbono, ele contando ao redor dele, vai fazer 8 elétrons. E o oxigênio também vai fazer 8 elétrons, certo? Então, todos os elementos estão estabilizados. E aí, como é que a gente vai fazer a fórmula estrutural? Só é retirar os elétrons e colocar essas setinhas que vai indicar a fórmula estrutural. No caso do carbono com oxigênio no meio, é 2 ligações, porque eles estão compartilhando 2 elétrons de cada, certo? E aí, como é que fica a composição? Ora, a composição vai ficar de maneira bem simples. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de carbono, 1 átomo de oxigênio. É só você descrever os elementos que estão ao lado. E o número de ligações. Quantas ligações foram? Se vocês observar direitinho, temos 2 ligações simples e uma dupla. Ok, turma? Então, assim a gente finaliza o nosso gabarito, certo? Agora vamos para a aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre compostos moleculares covalentes e ligação iônica. Está lá na página 7 a 12 do didático. Quando os átomos se ligam por meio de um número limitado de ligações covalentes, formam-se compostos moleculares. Em geral, esses compostos são encontrados nas condições ambiente, na fase gasosa, como o gás hidrogênio e o gás carbônico, CO2, na fase líquida, como a água, H2O, e o álcool etílico, como o C2H6O, e na fase sólida, como a glicose, C6H12O6, e a sacarose, C12H22O11. Enquanto há um número muito grande indeterminado de átomos, formam-se estruturas sólidas de rede conhecida como compostos covalentes. Normalmente, esses compostos são encontrados em estado sólido, como o grafite e o diamante. E às vezes eles também são chamados de macromoléculas, como é o caso da celulose, que é o C6H10O5. Os átomos estão ligados. Para quê? Para alcançar a estabilidade. Segue aquela regrinha, a regra do octeto. Se a gente for lá na tabela periódica, a gente vai observar que o 8A são os elementos mais estáveis, certo? Tirando o hélio, a maioria dos elementos se estabiliza do gás nobre com 8 elétrons na sua camada de valência. O hélio é igual ao hidrogênio, ele só vai se estabilizar com 2 elétrons na sua camada de valência, certo? A maioria dos átomos estão ligados. A reação iônica ocorre entre atração entre íons. Átions com partícula positiva perde e ânions com partículas negativa ganha. Essa força de atração é que faz com que esses elementos possam se unir. Um doa e o outro recebe. A ligação ocorre devido à transferência de elétrons e a atração entre cátion e ânion. E assim ocorre a ligação iônica. Quais os elementos químicos são usados na ligação iônica? Olha lá a tabela.
essa ligação ocorre entre metal e ametal. Esse A na frente quer dizer negação, quer dizer não metal, certo? Então, o metal, ele perde elétrons, certo? Se tornando cátion com a partícula positiva. E o ametal, ele ganha elétrons, se tornando ânion com partícula negativa. No caso, seria carga negativa, certo? Vamos ver agora um exemplo. Vocês têm aí o sódio e tem o cloro, certo? Através do diagrama de Linus-Pauling, vamos fazer essa distribuição em elétrons, certo? Então, vamos lá. Sódio 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, certo? A gente sabe que o sódio é da família 1A, certo? Cloro, vamos lá para o cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, certo? Então, a gente vai ver aí, ó, a última camada aí do cloro, que é o nível dele é 3, certo? Vamos juntar os subníveis 5 com 2, 7, ok? Tá faltando quanto para completar? 8, 1. Olha lá em cima o sódio. O sódio, a última camada dele, que é a camada 3 também, o subnível que está em cima é 1. Então, o sódio ele vai doar para o cloro, certo? Um elétron. E o cloro vai se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência, certo? A gente sabe que a ligação iônica é um doa e o outro recebe, ok? Configuração eletrônica aí, ó, o sódio, ele tá com um elétron, certo? Ele doou mais um elétron pro cloro, ele perdeu, né? O sódio, ele perdeu e virou cátion, ok? O cloro, ele ganhou e virou ânion, certo? E aí, ele se estabilizou, o cloro, com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, o sódio perde elétrons e vira cátion com partícula positiva, e o cloro ganha elétrons e vira ânion com partícula negativa, ok? Pronto, agora vamos praticar, certo? No didático, páginas 16 e 17. Até a próxima, se Deus quiser.